RVTV apresenta Programa Liderança Agro, com Alfredo Scaff. O programa Liderança Agro vai entrevistar o Dr. Christian Gonzalez hoje. O Christian Gonzalez é o diretor de estratégia de produtos para a América Latina da CNH. CNH nada mais do que a Case New Holland juntos, e uma empresa de âmbito internacional que tem muito a trazer para o Brasil, para a América Latina. Está hoje participando de um congresso e nós estamos aqui com ele. Prazer, Christian, estar aqui com você. Tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo. Tudo jóia? Graças a Deus, tudo ótimo. Christian, explica pra gente, as pessoas ficam, quando vão nas feiras do agronegócio, chegam perto daquelas máquinas monstruosas, uma máquina mais tecnológica que a outra hoje. Hoje as máquinas têm ar-condicionado, computador, web, são localizáveis, mandam dados para o mundo inteiro. Como é que a Case New Holland estão enxergando essa modernidade no agronegócio, nessa questão que você acabou de falar, do 5.0? O que é o 5.0 hoje no agronegócio, no seu maquinário, no seu produto? O conceito da agricultura 5.0, ele é o que chamam da nova onda da agricultura. A agricultura passou por várias ondas, 1.0, 2.0, a era da mecanização, a era da biotecnologia, a era da agricultura de precisão também. E agora o que a gente fala que é a época da questão do gerenciamento de dados. Né? Para você ter uma ideia, em 2014, uma propriedade agrícola média, esse é um dado mundial, tá? Não é um dado do Brasil, mas produzia mais ou menos uma propriedade de 190 mil dados por dia, que parece muito. A previsão é que até 2050 uma propriedade agrícola vai chegar a produzir 4 milhões de dados, pontos de dados por dia. Isso é muita informação. É muita informação, deixa eu te interromper. O que é cada dado? 4 milhões de dados significa o quê? É tudo. Você imagina hoje, cada máquina trabalhando, ela gera dados. Ela gera pontos de dados de informação da performance dela, de como está indo a temperatura do motor, isso são tudo dados. Só que não só das máquinas. Todo o ambiente em volta é dado. As estações meteorológicas estão provendo dados, os drones estão provendo dados. Isso que está aumentando, essas novas tecnologias, junto com as chamadas agtechs, né, empresas que também estão gerando essa questão muito dado. E o fundamental é o que fazer com os dados, né? Porque informação é dinheiro, né? Informação é poder, só que você tem que transformar ela numa coisa de valor que seja útil para o quê? Para a tomada de dados. Né? Muita gente fala que a gente está mudando da era da agricultura de precisão para a agricultura de decisão. Exatamente. Que a precisão gera melhores decisões. Exato. E os dados vão te dar, se bem tabulados e transformados numa coisa de valor, informação que te permite a melhor tomada de decisão. Isso é um pouco do conceito de agricultura 5.0. Maravilha. Como é que está a Case New Holland? As vendas, essa expectativa, como é que foi 2018, como é que será 2019? Tudo que vocês têm empregado nos congressos, essa questão tecnológica que é maravilhosa, que está facilitando para todo mundo. O homem do agronegócio tem tido acesso a isso? Como é que a New Holland e a Case estão tratando a questão do financiamento, da facilidade, da troca de maquinário? Embutir isso na cabeça do empresário do agronegócio, que ele está tomando uma decisão melhor. Olha, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Temos uma cultura de inovação e de inovação local muito forte para justamente pegar essa onda tecnológica, né, essa onda muito forte, e trazer ela muito rapidamente para o produtor de uma forma que gere muito valor e que seja utilizável pelo produtor aqui do Brasil. Né? Seja o grande produtor, uma grande usina, seja o pequeno produtor. E esse conceito que está acontecendo é que as máquinas estão muito rapidamente se transformando no que a gente chama de os veículos inteligentes, ou máquinas inteligentes, né, que os ingleses chamam de smart machines. Que é o quê? É uma máquina que ela tem cada vez mais capacidade de geração de dado, coleta de dado, processamento de dado através de inteligência artificial, e com isso ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode o quê? Ela pode disponibilizar esses dados para o produtor para, por exemplo, fazer telemetria. Para ele saber onde que está a máquina, o que ela está fazendo, ela está na velocidade correta, ela está na performance correta dela. Ela pode gerar dado para permitir que o produtor use esse dado para passar para um outro parceiro que vai usar o dado da máquina para fazer alguma recomendação agronômica, por exemplo. Ou a máquina pode usar os dados, como inteligência artificial, entender, e melhorar a performance dela mesma. De basicamente duas formas. Uma que a gente fala de autodiagnose, que ela é o quê? Ela, além de tudo que está acontecendo com ela, ela começa, através de algoritmos de inteligência artificial, prever antecipadamente que ela vai ter um problema no futuro.
Então ela tem, obviamente, um hardware, uma cabeça pensante de um software dentro dela, que a partir de todos os dados que ela coleta, determinado programa vai fazer com que ela melhore o desempenho dela mesma. Exatamente. Então você tem a questão do hardware, né, dos sensores, da questão sensorial, de pegar as informações, do hardware de processamento, ou seja, que é o cérebro dela, mas o mais desafiador e importante de tudo é o software, é o algoritmo, é o que vai dar a capacidade decisória dela para te dar essa informação, ou como eu estava falando também da questão de autonomia, para ela conseguir tomar decisões corretas e aos poucos precisar cada vez menos da interferência do operador, até que não precisar mais de operadores. E essa tecnologia toda, ela precisa de uma interação com outras empresas tecnológicas ou vocês são independentes nisso? Isto é, por exemplo, a questão de drone, a questão da temperatura, a questão do solo, a questão da água, a questão do nível de umidade, a questão da qualidade de semente, tudo isso tem a ver? Ou vocês trabalham independente de tudo isso e isso se adequa ao software de vocês? Não, a gente trabalha, tem que ser muito integrado. Acho que hoje ninguém consegue mais trabalhar em isolamento, né? Eu estava mostrando ali na apresentação, um slide que estava falando um pouco das 100 maiores empresas, das agtechs, né? Essas startups do agronegócio que estão mudando o agronegócio no mundo. E são um monte de pequenas empresas trabalhando em microirrigação, drone, mapeamento remoto, sensoriamento, ou seja, é muita coisa. Então é muito importante você estar trabalhando em colaboração, porque como eu falei, a informação vai ter que fluir. Ela vai ter que se combinar. Ela vai ter que se combinar e ela vai fluir em vários sentidos. Nós vamos prover informações para essas empresas, essas informações vão falar a gente. Outras empresas, por exemplo, de recomendação agrícola digital, vão juntar as informações para conseguir analisar. E uma descoberta auxilia a outra, né? Exatamente. Então a gente tem, eu estava comentando o importante da questão local, né? Você tá isso, porque você tem muitas agtechs no Brasil, hoje é um celeiro de agtechs, de startups no mercado agrícola muito grande. Nós estamos trabalhando muito forte com eles. Vou dar um exemplo para você, né? Nós temos uma parceria com o Pulse. O Pulse é o hub de startup da Raizen, fica aqui em Piracicaba, de tecnologias, então temos interação com as empresas. Nós ganhamos o prêmio do Valor Econômico de empresa mais inovadora do setor de equipamentos pesados e fomos a 13ª de todo o país, na frente de empresas como Samsung, Microsoft e outras. E outro dado interessante, nós como CNH fomos a empresa privada que mais registrou patentes no Brasil em 2017. Somos a única top 10 que é uma empresa privada e não agrito. Isso mostra o conceito de inovação local. E inovação local é isso, é estar pegando as informações, trabalhando com parcerias. E com talentos locais. Exato, com talentos locais, para achar soluções que vão no final agregar valor. Olha, não tem como não te parabenizar com relação a isso, porque a CNH é uma empresa que, por mais que ela tenha uma questão internacional, ela está apostando muito no Brasil, acreditando no Brasil. E a minha última pergunta para você, Christian, quais são os desafios com toda essa modernidade? Às vezes a gente pensa assim, será que tem muita coisa ainda para melhorar? Quais são os desafios para 2019, com o novo governo, novas perspectivas, uma política voltada para o engrandecimento do agronegócio, que é o que a gente vê na fala de todo mundo? Como é que você vê a sua empresa se encaixando e crescendo em 2019? Olha, eu acho que os desafios sempre existem, né? Principalmente quando a gente está falando de novas tecnologias, junta isso ao cenário, né, todo o país, então os desafios são sempre. Mas, se existe uma coisa que nós como brasileiros gostamos é desafio e inovação, né? Então, a gente tem esse DNA muito forte. E é interessante você ver como a adoção dessas tecnologias, ela tem um solo muito fértil no Brasil, usando um parâmetro, né? Porque as pessoas querem, as pessoas são muito abertas para isso. Lógico que você tem desafios, por exemplo, de infraestrutura. Tá? A infraestrutura a gente sempre bate muito, é um dos problemas muito grandes que a gente tem. O Brasil deixou, né, o governo brasileiro deixou de investir muito em infraestrutura nos últimos 4, 5, 6 anos. Tá? A gente tem um gap de investimento em infraestrutura. Então, se a gente já tinha problemas antes, temos hoje. E essa infraestrutura na agricultura, estamos falando em estradas, em portos, mas estamos falando aqui uma coisa muito importante para a tecnologia, que é conectividade. Né? Se a gente olha, por exemplo, o mapa de conexão de celular, de cobertura de celular no Brasil e nos Estados Unidos, a diferença é brutal. Quando você vai para as áreas rurais, é muito pior. Você chega em lugares do Mato Grosso que você tem 400 quilômetros de distância entre uma antena e outra. Então, ou seja, o trabalho do governo brasileiro, junto com as empresas privadas, ou seja, nas parcerias, para
melhorar a tecnologia, melhorar o acesso à tecnologia, melhorar a conectividade é um dos grandes, para mim, um dos grandes desafios que a gente tem, mas que eu acho que rapidamente, até porque as pessoas já estão cada vez mais vendo valor nisso e o governo não é indiferente a isso, vai rapidamente, acho que a gente vai tirar esse espaço que tem e rapidamente cobrir esse... E nessa mesma dinâmica eu gostaria de colocar o nosso canal, o RVTV, que conecta o agronegócio, exatamente o que você falou, à sua disposição, para que a gente continue nessa tratativa e dialogando nessa dinâmica. Eu quero agradecer a sua entrevista, apareça sempre. Perfeito, agradeço muito também que nos colocamos à disposição. Grande abraço, Christian. Obrigado. A gente entrevistou o diretor de estratégia de produtos, Dr. Christian, da CNH, Case New Holland. Até a próxima entrevista. Um grande abraço. Se ligue no nosso RVTV, Liderança Agro, conectando o agronegócio. Até a próxima. RVTV, conectando o agronegócio.